Os irmãos abrir a Bíblia em Romanos. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 13. A gente vai ler do 13 ao 18. Romanos capítulo 8, do versículo 13 até o 18. Todo mundo achou? Quem achou diz amém? Quem não achou, diga me espera. Espera. Quem não achou, fala lá. Segundinho. É 13, pastor? Romanos capítulo 8, do versículo 13 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pois considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a Tua palavra viva, eficaz, Senhor Jesus. Tua palavra mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Senhor Jesus. Deus, a Tua palavra ela é verdadeira, ela é genuína, Senhor, e ela disciplina, ela exorta, ela cura, ela transforma. Deus, que o Senhor possa trazer a Tua palavra, Senhor, à Tua igreja. Usa, Senhor Jesus, a minha vida, Senhor. Eu sou apenas um instrumento do Senhor e quero, Senhor Jesus, colocar-me à Tua disposição, Senhor. Que toda a glória seja dada ao Senhor. Que toda a glória venha somente a Ti, Senhor. Que tudo seja feito para a Tua glória. Senhor, alimenta a Tua igreja, Senhor. Porque só o Senhor tem as palavras de vida, Senhor. Só o Senhor tem o verdadeiro alimento. Só o Senhor tem aquilo que vai fazer diferença em nós. Aquilo que vai nos edificar, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, Senhor, para falar com a Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar. Aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. E não o que queremos ouvir, Senhor. Fica à vontade em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode se sentar. Amados, essa palavra tem batido ao meu coração. E numa conversa na terça-feira com a Aline, a gente estava no batismo lá na casa da pastora Alessandra. E depois do batismo nós estávamos conversando sobre diversos assuntos, ela contando o testemunho de vida dela. E ela falando: puxa, nós somos filhos de Deus, né? Por que às vezes as coisas são assim, tão complicadas, difíceis? Nós somos filhos. E aquilo entrou no meu coração: nós somos filhos. Eu falei: cara, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, martelando. E Deus foi me falando que é algo que tem destruído a nossa identidade como cristãos. Muitos de nós, dentro da igreja, que conhecem a letra, a palavra, vamos dizer assim, muitos dentro da igreja têm sofrido com isso. Não recebem a identidade de filho. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. E muitas pessoas têm levado uma vida abaixo da média, exatamente por causa disso, porque não se posicionam como filhos, não vivem como filhos, não buscam viver como filhos. Eles têm vivido abaixo da média. Já reparou que muitos cristãos têm vivido abaixo da média, enquanto os ímpios lá fora, que não conhecem Deus, não estão nem aí para Deus, não têm temor algum com Deus, estão alcançando posições de destaque. Eu conheço um monte de pessoas que não conhecem Deus e que estão alcançando posições de destaque. Tem marcado essa geração, a sua maneira, mas tem marcado. Eles têm sido referência para muitas outras pessoas. Por exemplo, quem não fala do Steve Jobs? Se hoje a gente está aí com iPod, iPhone, foi uma ideia que um homem ímpio teve. E até hoje é falado sobre ele. Até hoje nós usamos um legado que ele deixou. Bill Gates,
E por aí vai. Warren Buffett, um dos maiores negociadores do mercado. No Brasil nós temos um empresário que eu admiro bastante, Lisandro Anais. Não é cristão, ímpio, mas está lá fazendo a diferença, está lá marcando. O cara é inspiração para muita gente. Pessoas que estudam publicidade e marketing se inspiram nele. E nós cristãos, e nós, povo de Deus, aquilo que a Bíblia fala na carta de Pedro, geração santa, povo eleito, sacerdócio real. E nós, o que nós estamos fazendo? E aí Deus foi me falando algumas coisas sobre nós, filhos de Deus. E aí nós soltamos aquela célebre frase, né? Para nos convencermos assim que nós somos humildes. Ah, mas eu não sou nada. Ah, eu sou pó da terra. Ah, eu não sou nada não. Que isso? Depende, essa frase ela está certa e está errada. Essa frase ela está certa se você for comparar em relação a Deus. Em relação a Deus nós não somos nada mesmo não. Em relação a Deus, Ele é o Todo-Poderoso, nós somos pecadores, nós dependemos da graça e da misericórdia. Em relação a Deus, essa frase está correta. Mas em relação às outras coisas, a frase está errada. Você não é nada não. Você é filho de Deus. Que história é essa de não sou nada? Que história é essa de não sou nada? E aí a gente tenta se convencer, não, mas isso é humildade. Humildade é coisa nenhuma. Isso é falta de posicionamento. Nós devemos entender que Deus é o nosso Pai. E ele já começa daí. Em Hebreus, no capítulo 12, ele já começa corrigindo. Em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 até o 8, diz assim: olha, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige aos seus filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades e recebam-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado pelo pai? E ele ainda continua: porque se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos. Ele fala: se vocês estão sem a disciplina, se vocês não suportam a disciplina, vocês então não são filhos legítimos. Porque o filho legítimo é disciplinado. Qual é o pai que não corrige um filho? Você vai ver o Rafa fazendo alguma coisa errada, você não vai disciplinar ele? Você vai deixar correr solto, filho? De jeito nenhum. Você ama. Você quer ver o melhor dele, então você disciplina. E com Deus não é diferente. Deus vai disciplinar. Quando Deus nos vê andando por caminhos errados, Ele vai nos disciplinar. Ele vai nos corrigir. Ele vai nos corrigir, sim. Então, para que sejamos filhos de Deus, nós devemos entender: primeiro, Deus nos corrige. A bronca de Deus, ela pode ser dura, mas ela produz fruto. Ela produz mudança, produz transformação. E eu lembro que um líder de jovens da época que eu aceitei Jesus, lá na Assembleia, ele tinha uma frasezinha que ficou gravada no meu coração. Ele falava: olha, eu prefiro ser apanhado de Deus do que acariciado do diabo. É melhor apanhar, mas estar do ladinho de Deus, do que ficar sendo acariciado pelo diabo. Então, primeiro, Deus corrige a quem Ele recebe como filho. Você se quer se posicionar como filho, aceite a correção de Deus. Aceite a correção do Senhor. Não murmure, agradeça, porque é para o bem a disciplina. Em segundo lugar, o Filho de Deus, ele se parece com o Pai. E aí eu entro em algumas qualidades de Deus. A primeira de todas elas: amor. Deus é amor. Você é filho de Deus? Está aí uma qualidade do seu Pai: Ele é amor. Então seja amoroso. Jesus, Deus no Antigo Testamento, Ele deu mandamentos a Moisés, né? Moisés, transmite esses mandamentos ao povo. O primeiro: ame a Deus. Ame a Deus acima de tudo, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não foi isso que Deus falou para Moisés? Deixou escrito nos 10 mandamentos?
Mas aí você vai lá nos evangelhos e Jesus bota esse mandamento num nível um pouco mais alto. Deus ele fala: olha, um novo mandamento eu vos dou. Amar a Deus continua sendo amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Mas o segundo é: ame ao teu próximo assim como eu vos amei. Mudou. Antes eu amava o outro como eu me amo. Agora eu amo como Jesus. É diferente. É um amor diferente. E é uma qualidade de Deus. Deus é amor. Deus ele é perdão. Deus ele é um Deus que perdoa. Se nós pecarmos e nos arrependermos e abandonarmos a nossa prática, Deus perdoa. Deus perdoa. Porque quem não comete deslize? Quem aqui nunca pecou, levanta a mão. É o rei. Acho que até ela deve ter feito umas manhãzinhas demais. Mas acredita aí que talvez só ela escapasse e a outra bebezinha lá atrás. Talvez, hein? Mas todo mundo pecou, todos nós pecamos. Mas Deus continua nos amando, Deus continua nos perdoando. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que amar e perdoar. Terceiro, Deus é misericórdia. Deus é misericordioso. O que significa misericórdia? Poupar do castigo que nós merecíamos. Eu merecia o castigo da condenação eterna. Deus teve misericórdia, não me deu o castigo que eu merecia. Deus também é compassivo. Deus ele se compadece, ele se coloca no lugar das pessoas, ele entende as nossas necessidades, ele entende o nosso sofrimento, ele entende exatamente tudo que nós estamos passando. Então o filho se parece com o pai na questão do amor, na questão do perdão, na questão da misericórdia e da compaixão. Existem outras qualidades de Deus, mas eu só separei essas. O filho se parece com o pai. Terceira, o filho tem que andar então verdadeiramente segundo os mandamentos de Jesus, segundo os mandamentos de Deus. Na carta que João escreveu, no capítulo 3, dos versículos 10 e 11, ele fala: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Ou seja, qualquer um que não pratica os mandamentos, que não pratica a justiça, não é filho de Deus. E aí ele ainda é duro, é do diabo. Então, se você é filho de Deus, obedeça os mandamentos do seu pai, obedeça às ordens do seu pai. E agora que vai começar a estreitar. Você é filho de Deus? Então se pareça com ele nesse quesito também. Deus é um Deus de projetos. Deus ele não faz nada por acaso. Já viu Deus agir só por agir? Ah, eu vou fazer por fazer, vamos ver o que vai dar. Não, Deus ele tem um projeto. Desde a criação do mundo já existia um projeto. Deus já tinha tudo arquitetado. E aí você fala: ah, mas onde está escrito? Você lê lá, o plano de salvação começa a ser anunciado lá no jardim. Quando Deus fala para a serpente: ó, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Ou seja, começa a prefigurar o Messias. E aí, se você vai lendo toda a Bíblia, Deus continua falando. Profetas, Moisés fala: ó, depois de mim vai vir um, e vocês escutem tudo o que ele disser. E a Bíblia fala que nenhum profeta foi semelhante a Moisés. Mas Moisés falou: olha, ele será como eu, ouçam tudo o que ele disser. Já prefigurando Jesus. Daniel, primeiro profeta messiânico. Daniel começa a falar de Jesus, começa a falar do Apocalipse ali. Se você lê a carta de Daniel, o livro de Daniel, você vai ver lá tudo desenhado, tudo arquitetado. Então Deus é um Deus de projeto. Por que nós não planejamos, não projetamos nada? Por que nós vivemos por acaso? Por que nós deixamos as coisas acontecer? Por que nós não projetamos nada? Gente, eu fico doente quando eu pergunto para alguém, principalmente que é cristão: e aí, meu irmão, como é que você se vê daqui a 10 anos? E eu já ouvi uma resposta: ah, mas
Daqui a 10 anos eu quero estar como Deus quiser. Eu falei, ixi, vai rolar. Como é que você vai saber que você está chegando? Você nem sabe para onde você vai. Como é que você vai saber que você está alcançando seu objetivo se você nem sabe qual que ele é? E parece uma coisa boba, mas eu tenho certeza que se você perguntar para alguém qual é o seu projeto de vida a médio e a longo prazo, a pessoa vai gaguejar, ela não vai saber. Porque nós não estamos acostumados a planejar, projetar. Deus é um Deus que projeta. Deus trabalha com projetos. Dentro desse se parecer com o Pai, andando nos mandamentos, também tem outra, que o apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem, ou seja, Deus é organizado. Como que é você? Você é organizado? Ou você é desorganizado total? Suas coisas são bagunçadas ou você tem tudo organizado, tem tudo guardado? Eu ouvi uma pregação do pastor Mike Murdock que ele dizia: eu posso dizer a personalidade de uma pessoa olhando para o armário dela. Se eu abrir o guarda-roupa dela, eu sei quem ela é. Ele dizia isso. E ele falou que 98% das vezes que ele fez essa experiência, ele acertou. Deus é um Deus organizado. Deus não é Deus de desordem. E dentro dessa organização de Deus está incluído preparação. Deus se prepara. Tudo ele se prepara antes, ele verifica se vai dar, se tem como fazer, o que ele vai precisar para fazer, ele prepara tudo. E ele trabalha com ordem, como o apóstolo Paulo fala nesse mesmo capítulo 14, no versículo 40. Pois tudo deve ser feito com ordem e decência. Deus é um Deus organizado. Eu fico vendo muita gente que não tem organização, que as coisas é tudo bagunçado. Gente, se a gente não souber dar conta das pequenas coisas, quem diria das grandes? Como que eu quero ter uma igreja grande de 50 mil membros se eu não estou dando conta de cuidar de um de 20? Como que eu quero fazer essas coisas? Como que eu quero fazer grandes coisas e deixar legados para gerações que virão se eu não estou dando conta de fazer com o meu pequeno grupo aqui? Deus virou para mim e falou: como que você quer fazer grandes coisas se as pequenas você está patinando porque você não tem organização? Você acorda de manhã, você não sabe como vai ser o seu dia, você não tem nada planejado, você não tem disciplina. Isso é Deus puxando minha orelha. Você acorda e deixa o dia acontecer, você deixa a vida te levar. Aonde você quer chegar desse jeito? Isso foi Deus falando comigo. Ele fala: sabe quando que os meus projetos vão se realizar na sua vida dessa maneira? Nunca. Enquanto você não for organizado, enquanto você não botar tudo em ordem, nada vai acontecer. Vocês conhecem a passagem do rei Ezequias? Quando o profeta Isaías vai lá ter com ele, o que Deus manda dizer para ele? Bota tua casa em ordem. Arruma tudo, bota tudo em ordem. Está tudo bagunçado. Você acha que essa palavra não vale nos dias de hoje? Bota, gente, vamos botar nossa casa em ordem, vamos botar nossa vida em ordem. Nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo ele ensina: olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, por causa de nós, por causa do meu e do seu testemunho. O nome de Deus é envergonhado. Deus não está muito preocupado com a reputação dele, não, porque ele sabe se defender. Deus sabe se defender. Mas o nome dele é envergonhado porque o gentio começa a blasfemar e começa a pecar mais ainda. Quem não conhece começa a pecar mais ainda. E começa a se distanciar ainda mais dele. E é esse o grande problema. Porque em vez de evangelizar, nós desevangelizamos. Nós mostramos um Deus bagunçado, um Deus sem propósito, um Deus aleatório.
Não estou dizendo que Deus é igualzinho em tudo que faz, mas eu estou dizendo que Deus é organizado. Eu estou dizendo que Deus tem propósito, que Deus tem os seus métodos para trabalhar. Ele tem a soberania da onipotência? Tem, é uma característica que é só dele. Ele pode todas as coisas com uma palavra, com um estralar de dedos, ele faz com que tudo aconteça. Mas eu não sou onipotente, você não é onipotente. Então a disciplina e a organização são primordiais para nós alcançarmos os lugares altos que Deus quer que nós alcancemos. Nós dependemos disso, não é Deus que depende da nossa organização e da nossa disciplina. Nós é que dependemos dela. Eu que dependo de acordar cedo e ter uma lista de coisas para fazer e cumprir todas elas. Eu que dependo disso para nortear a minha vida, para saber, eu estou próximo do meu objetivo. Não, eu estou um pouco longe do meu objetivo. Não, eu preciso dar um gás mais aqui. Eu preciso ir mais speed para lá. Vocês estão entendendo? Que a desorganização tem retardado a promessa? A nossa desorganização e a nossa falta de disciplina tem retardado a promessa de chegar na nossa vida. E eu tenho certeza que se eu perguntar algumas coisas bem básicas aqui, vai causar constrangimento. Por exemplo, é uma pergunta que eu estou fazendo para mim, você nem precisa responder. Eu sempre quis chegar a ter um emprego de posição alta em uma grande empresa. Sempre quis seguir uma carreira numa grande empresa. Pergunta: se preparou para chegar onde você quer chegar? Pergunta: você sabe o que você precisa fazer e qual empresa você quer chegar? Porque existem várias grandes empresas. Qual que é aquela que você quer chegar?